A presença de Deus, ela não pode ser manipulada. Oi, eu sou o Esaú, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero falar com vocês hoje sobre algumas reflexões que eu tenho tido com relação ao profeta Mirim e também como isso se conecta com os filhos de Eli. Talvez você não saiba do que eu estou falando, mas eu vou explicar e você vai ficar por dentro daquilo que eu estou tentando construir. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, escreve algum comentário com relação a esse assunto, o que você tem pensado sobre isso também. E se você já viu alguma coisa parecida também, pode deixar registrado aqui embaixo. Bom, para a gente começar, acho que vocês já devem conhecer o profeta Mirim. Ultimamente ele tem estado muito em alta e seus memes, suas falas em podcast, alguns comportamentos e atitudes que ele tem tomado nas redes, ou até então tinha tomado nas redes, são atitudes totalmente prejudiciais, não só para ele, mas também para as pessoas que o escutam e para as pessoas que o acompanham. Com certeza, você já deve saber que dentro do ambiente religioso existem diversos cenários de manipulação, de controle, diversos cenários voltados a só obter lucro financeiro. Mas a igreja não se trata disso. A igreja ela é o corpo de Cristo. E quando isso acontece no nosso meio, com certeza é um momento de nós repensarmos sobre as pessoas a quem nós damos voz. Mas esse não é o enfoque principal do vídeo de hoje. Eu quero falar a respeito de como nós pensamos em manipular a presença de Deus. E eu vou usar de paralelo os filhos de Eli e vou usar o profeta Mirim também. O ponto principal é que em 1 Samuel 4, nós vamos ler, e se você puder dar uma olhada depois, os filhos de Eli, eles estavam sendo responsáveis por cuidar da presença do Senhor, por cuidar da arca do Senhor, da arca da aliança que estava lá no tabernáculo em Siló. E é muito interessante esse texto, porque os israelitas estavam com um embate muito grande contra os filisteus. E o povo e os anciões falam para os sacerdotes, tragam a arca da aliança, porque com certeza nós vamos vencer, nós vamos conseguir derrotar os filisteus. Você pode ler isso melhor em 1 Samuel capítulo 4. Estou parafraseando aqui. E por fim, quando nós chegamos ao versículo 11, nós vemos que os filhos de Eli, que são Ofni e Finés, eles trazem a arca da aliança para esse lugar. Eles carregam a presença de Deus, ou o símbolo da presença de Deus no meio do povo, para aquele lugar onde eles estavam prestes a guerrear contra os filisteus novamente. Só que o alerta que eu dei no início do vídeo, ele casa muito com esse contexto. Nós não podemos manipular a presença de Deus. A presença de Deus, ela não pode ser manipulada pelos nossos rituais, pelos nossos símbolos, nem pela maneira como nós queremos que ela faça. Deus, ele é soberano. Ele tem a sua vontade soberana sobre as coisas e os seus propósitos são determinados por ele, os seus planos são determinados por ele. E tudo que o Senhor quer fazer, ele faz, porque ele pode todas as coisas. Mas nós, tanto eu como você, não podemos manipular essa presença. Se nós pensamos que nós conseguimos manipular a presença de Deus, nós somos piores do que esses caras aqui, que achavam que por trazer o símbolo, que era a Arca da Aliança, eles estavam trazendo a presença de Deus. Mas não tem como nós vivermos na presença de Deus, tentarmos carregar a presença de Deus sem obediência. E eles não tinham uma vida de obediência. Então, o que aconteceu? O resumo você pode ler, mas eu vou te dar um spoiler também. Israel perde essa batalha para os filisteus. Esses dois levitas são e a arca da aliança do Senhor é roubada. O símbolo mais importante foi roubado, porque o povo estava vivendo uma vida totalmente desobediente quando comparamos com a lei de Deus. Estavam seguindo os caminhos opostos. E esses dois levitas estavam responsáveis por cuidar da presença de Deus no tabernáculo. E eles trazendo a arca da aliança e todo o povo se animando, eles acreditavam que eles poderiam vencer os filisteus porque a arca estava ali. Mas Deus não pode ser manipulado e a sua presença ela não pode ser
enganada também. Então, vamos ao ponto. O que tem a ver com o profeta Mirim? Com certeza, o Miguel ele já deve ter visto muitas pregações, deve ter sido influenciado por muitas pessoas, e lá atrás, no início, ele pode ter tido um pensamento bom, uma iniciativa boa de pregar o evangelho, mas ele tomou um lugar e entrou em uma posição que não é uma posição de menino. Para entrar nessa posição, você tem que entrar em uma posição, você tem que tomar essa posição sendo um homem. E é isso que Paulo adverte nas suas cartas para as igrejas, que as pessoas que fossem tomar conta do ministério teriam que ser homens idôneos, não poderiam ser neófitos na fé, porque quando estamos falando de igreja, quando estamos falando de palavra, quando estamos falando de pregação, nós estamos falando de vidas. E mais ainda, nós estamos falando da palavra do Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos fazendo qualquer coisa. Então, da mesma maneira como os filhos de Eli tentavam manipular a presença de Deus, muitas das vezes pelos vídeos que nós vemos, pelas falas que nós observamos em podcasts desse rapaz, dessa criança, nós observamos que ainda ocorre essa tentativa de manipulação. E, mas você pode estar pensando, mas você só está falando isso do profeta Mirim? Não, existem muitos falsos profetas hoje em dia. Então você está querendo dizer que o Mirim é um falso profeta? Sim, estou querendo dizer que ele é um falso profeta. Mas todo falso profeta ainda tem a possibilidade de arrependimento. Porque nós vivemos dia após dia com a possibilidade da graça do Senhor nos alcançar e nós nos arrependermos dos nossos pecados. Esse garoto, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser aconselhado, ele precisa de pessoas que o discipulem, que o façam amadurecer. Mas o primeiro passo que ele tem que dar é o arrependimento. E sem o arrependimento, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos para tentar fingir que nós estamos com a presença de Deus. Nós podemos tentar fingir que nós estamos carregando a Arca da Aliança e que o Senhor está fazendo as coisas através da nossa vida. Mas sem arrependimento e sem obediência, nada disso é real. Tudo vai ser fantasioso, tudo vai ser um teatro, tudo vai ser enganação. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de enganação e uma vida de teatro. A presença de Deus, ela é real. Cristo pode fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas de maneira sobrenatural. E nós não precisamos de um teatro para isso. Eu acredito que o Espírito Santo, ele é real e a continuidade dos dons, ela prevalece no dia de hoje. Mas nós não podemos manipular a presença de Deus. E é isso que eu quero que você tome de lição e reflita comigo nesse pequeno vídeo, nesse pequeno momento de conversa que eu estou tendo com você. Isso me deixa muito pensativo. E eu penso, onde é que nós vamos parar? Nós precisamos ouvir pessoas maduras. O altar, o púlpito, não é um lugar para pessoas que não sabem o que estão fazendo. É muito importante que nós venhamos nos aprimorar e filtrar muito bem aquilo que nós ouvimos, porque a coisa mais importante que nós temos, que transforma a nossa vida e que traz a fé, como diz o apóstolo Paulo, no nosso coração, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir o verdadeiro evangelho, é entender que essa palavra e que esse evangelho, ele transforma o nosso coração, ele transforma a maneira como nós vemos o mundo, ele transforma a maneira como eu me relaciono com as pessoas, ele transforma a maneira como eu imagino a realidade das coisas, como eu imagino a eternidade. Mas isso tudo não pode ser manipulado. Isso tudo é impossível de ser manipulado. Ou vivemos uma vida real de obediência, de arrependimento, de devoção a Deus, ou o nosso destino não vai ser diferente do de Eli, que no caso aqui no texto eles pereceram fisicamente, mas e nós? Aonde nós vamos parar tentando trazer coisas, manipular as coisas para fingir que nós estamos carregando a presença de Deus? A presença de Deus, Deus deixou muito claro para os levitas no Antigo Testamento que eles tinham que carregar a Arca da Aliança nos ombros. O Novo Testamento, as cartas paulinas e o próprio Cristo nos ensina que o Espírito Santo ele está dentro de nós. E hoje nós carregamos a presença do Senhor dentro de nós. Nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E nós temos que nos lembrar isso não como uma coisa, como eu posso dizer, não como uma coisa liberal,
não como uma coisa legalista, mas como algo sério. E temos que pensar nisso com temor, porque a presença de Deus na nossa vida, ela não vem só para nos fazer ter experiências ou nos fazer imaginar e receber coisas espirituais, não. O maior presente de Deus em nós, um dos maiores presentes de Deus em nós é a sua presença. E ela vai habitar conosco para sempre. João 14 diz que o Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo como nosso consolador e ele mora dentro de cada um de nós, daqueles que receberam a Cristo Jesus. Temos que deixar isso claro. E se você recebeu a Jesus, saiba que o Espírito Santo ele mora dentro de você. E é muito importante pensarmos nessas coisas. É muito importante filtrarmos as coisas que nós estamos ouvindo. E eu quero deixar uma reflexão para você. Talvez hoje pode ser o profeta Miguel que está em alta e falando um monte de coisas, mas o tanto de coisa que nós ouvimos que não nos acrescenta, ou o tanto de coisas que nós ouvimos que às vezes é emocionalismo e que não é realmente aquilo que Cristo nos ensinou ou aquilo que o evangelho dele nos ensina. Então, pense um pouco sobre o que você tem vivido e as coisas que você tem consumido de conteúdo na internet, pregações, pregadores, louvores. E se questione, será que isso é realmente a presença de Deus ou é algum tipo de manipulação? Se você assistiu o vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal, curte, deixe o seu like e em breve eu vou tentar me adaptar para fazer mais vídeos nesse formato, tá bom? Deus abençoe você e que a luz do Evangelho ilumine a sua vida. Falou!